Agora eu tô com a Simone, a diretora comercial da VKR Empreendimentos. Ela participou diretamente de todo o processo, tanto de criação do projeto, quanto da parte comercial efetivamente. Oi, Simone, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem e você? Tudo bem. Então, você pode me contar quem é o cliente ideal para o Singulare? Como que você enxerga ele dentro do condomínio? Claro. Bom, o projeto do Singulare, ele foi cuidadosamente pensado desde o início. E ele nasceu de uma necessidade que nós encontramos no mercado imobiliário de Araucária, uma necessidade inclusive nossa, que trabalhamos aqui há tantos anos e moramos em Curitiba. Então são 15 anos de estrada entre Curitiba e Araucária. E essa necessidade, como nossa, é também de muitos que aqui vivem. Então, quando a gente busca, depois de uma etapa da sua vida, você prioriza algumas coisas num projeto de moradia. E o Singulare, ele vem justamente para fortalecer essas prioridades, para atender essa necessidade. A necessidade de segurança, uma localização privilegiada, né, que nós estamos aqui no centro da cidade, infraestrutura de lazer completa, uma área de lazer linda, uma vegetação abundante. Então, esse projeto ele vem para atender aquele público exigente que hoje se encontra num perfil de social, econômico ou de exigência mesmo, que nós não temos hoje em Araucária para atender. Então, Araucária nunca teve um condomínio com o mesmo conceito que o Singulare traz. Condomínio que traz tudo isso, né? Todos esses pilares, segurança, infraestrutura e lazer, infraestrutura, lazer e localização num único lugar, ele atende qualquer família que hoje busque, priorize esses pontos. Aqui em Araucária nós temos um perfil muito peculiar. São moradores tradicionais, famílias tradicionais, que prezam pela cultura da cidade, pela história da cidade, e o condomínio ele vem bem de encontro a isso. Nós estamos numa área onde muitos daqui viveram suas infâncias, que carregam as memórias, carregam histórias, e hoje eles podem levar para uma segunda fase da sua vida, que é a fase de constituir família, né? de proporcionar para os seus filhos a mesma liberdade que eles tiveram na infância. O Singulare ele está numa área que, como eu falei, ele fez parte da história de muitos e hoje ele pode fazer parte de uma nova história na vida dessas pessoas. E você, aproveitando esse gancho, você pode falar um pouquinho ali mais sobre ele fez parte da história de muitos? O que você quer dizer? Como que entrou o próprio terreno, o próprio projeto dentro da história das pessoas? Sim, ali era uma região conhecida por proporcionar a esses jovens, crianças, brincadeiras de infância mesmo. Carrinho de rolimã, pescar no rio, nadar no rio, coisas que há anos atrás era possível e que hoje não é mais. Né? Fazendo esse link com o futuro, você consegue encontrar... Hoje a gente não pode permitir, é difícil quem consiga deixar um filho brincar na rua. Eu diria que mesmo se tratando de uma cidade como Araucária, uma cidade conceitualmente tranquila, ainda assim hoje ninguém mais consegue ter esse tipo de privilégio. Quando você entra para um condomínio fechado como o Singulare, que tem espaços, área verde, integração, você pode se permitir isso novamente, você pode trazer para os teus filhos essa mesma vivência que um dia você teve. E quando a gente começou a idealizar esse projeto, foi muito do que a gente ouviu. A gente ouviu isso das pessoas da cidade, pessoas que contavam lindas histórias daquela região, daquele terreno especificamente. Ele tem um apego muito forte a muitas pessoas daqui da cidade, porque justamente eles viveram experiências, momentos que hoje não se vive mais. Como a Araucária não tem nenhum condomínio com essas características que o Singulare tem, imaginamos que ele vem justamente para atender uma necessidade, um sonho, um desejo, uma realização, porque
não tem nada mais prazeroso do que você poder proporcionar para os seus filhos, para a sua família, memórias que para você foram tão importantes, né? Então, a gente entende sim que o Singular ele é um presente para a cidade. E coincidentemente um presente que chega quando a VKR faz 15 anos de cidade. Então, foi um projeto muito bem pensado, idealizado, sonhado por todos nós e hoje faz parte do sonho da cidade. A gente tem visto isso, né? As pessoas têm trazido isso para a gente. Eles enxergam o Singular realmente como uma joia rara. E ele é uma joia rara. É uma joia rara porque ele é precioso, ele é único, ele é exclusivo, ele não vai se repetir. Um projeto como esse demanda anos de trabalho, além de ter possibilidade de se encontrar uma área como essa, que é uma preciosidade. Então, a gente entende que, por essas características, ele é singular. Ele não consegue se repetir. Pode se replicar outros condomínios, em outros bairros, mas que não vai... Esses outros condomínios nunca vão conseguir unir 3 pontos tão importantes, né? Você pode fazer um condomínio no bairro que você pode colocar uma infraestrutura completa, você pode ter segurança, porque tudo isso é contratado, né? Você pode contratar uma boa segurança, você pode fazer áreas de lazer robustas, mas você não vai mudar a localização. A localização ela é única. Você tem muita experiência no mercado imobiliário, né? Sim. O que você enxerga como ponto, assim, o diferencial que a localização tem dentro de um imóvel? Se você parar para avaliar até isso que eu comentei, a segurança, a infraestrutura, tudo isso ela é mudável. Você consegue interferir nisso, você consegue mudar uma infraestrutura, uma segurança, mas a localização você não muda, ela independe da tua vontade. O entorno interfere 100% na valorização, na qualidade de vida, né? Então, o Singular, ele traz isso, ele traz uma localização única, exclusiva, maravilhosa. Nós estamos no centro da cidade, num dos pontos mais altos da cidade, com uma vista definitiva, uma bordadura, uma vegetação nativa, que é um bioma da Mata Atlântica preservado. Então, assim, tudo isso somado realmente transforma ele nessa preciosidade que ele é. Tá? Então, eu diria que localização é o pilar mais importante num empreendimento como esse. Porque a localização não depende de você. A localização, ou você tem uma boa localização ou não tem, né? E no caso do Singular, a melhor localização que se pode ter no centro da cidade. O que a gente tem perto do Singular e além da localização em termo físico, o fato de estar onde ele está, ele agrega ao projeto? Você falou da Mata Atlântica, como que isso entrelaça com o projeto como um todo? Então, o fato de você ter uma área verde tão robusta, tão preservada, ela te traz uma sensação de que você está em outro ambiente. Você não está num grande centro. Mas, ao mesmo tempo, a uma virada de esquina, você está perto de tudo. Então, você faz tudo a pé. Você leva um filho à escola a pé. Há várias escolas, com uma possibilidade de escolha. Você tem o comércio, você tem o serviço, você tem o serviço público, você tem tudo a poucos metros da tua casa. E quando você entra dentro do condomínio, é como se você entrasse num portal. Porque você está do lado de tudo, porém com o silêncio, com a natureza, com a vegetação, com os pássaros, com um cenário que realmente ele se destoa de uma cidade, de um centro da cidade. Então, isso é qualidade de vida. Isso é poder escolher onde eu quero morar, onde eu quero proporcionar vivências diferentes e históricas para minha família. Então, criar memórias. Fora isso, morar num condomínio como esse, eu diria que ele traz
um valor que muitas vezes não tem dinheiro que compre. Você poder morar num condomínio onde o teu filho pode transitar, brincar na rua, se desvincular de atividades que hoje são muito recorrentes na infância. A maioria das crianças vive dentro de casa, se não está na escola, está dentro de casa. Você poder proporcionar isso é de um valor inestimável. São realmente as memórias de infância que muitos daqui da cidade carregam. E isso eu acho que é um diferencial que realmente não tem como ser discutido, não tem como ser avaliado financeiramente. Então, são valores que se agregam a um empreendimento, a um projeto, que só quem vive sabe. Só quem vive pode pôr preço nisso, valor e peso, né, nessa experiência. Tá? E ele é um projeto que é de muitos anos, né? Ele é realmente uma joia porque ele foi lapidado, ele foi vivido, né, pela empresa. E muitas pessoas tinham a expectativa do surgimento desse projeto e agora você teve o contato com essas pessoas para contar, né, para mostrar a saída dele do papel. Como que você sentiu a aceitação do projeto para as pessoas da cidade, principalmente? Então, isso foi uma das experiências mais prazerosas que nós tivemos. Porque quando a gente começou esse projeto, imagina que desde a compra da área, em 2017, nós começamos a imaginar o que seria o melhor projeto para aquele terreno. E ele foi pensado com muito cuidado. Ele foi pensado com muito carinho. Primeiro porque o município não tinha uma legislação que permitisse a implementação de um condomínio fechado de terrenos. Então, mas mesmo assim, nós entendemos que a vocação dessa área seria para um projeto como esse. E nós esperamos até que a legislação chegou. Então, imagine que de 2017, época da aquisição da área, até 2025, esse projeto ele foi lapidado, ele foi desenhado, ele foi corrigido, ele foi feito a 50 mãos, porque muito a gente ouviu a cidade. Muitas pessoas vieram até nós, muitas pessoas vêm até nós até hoje, esperando quando esse condomínio vai ser lançado, e a gente sempre disse, vai ser lançado, mas ele tem o tempo certo, porque existe todo um trâmite legal que precisa ser cumprido. E nós da VKR cumprimos todas as etapas do processo. Tanto que o empreendimento ele só começou a ser liberado para o mercado quando nós tivemos a incorporação imobiliária registrada 100%. Então, isso trouxe uma expectativa para o mercado, porque um projeto de 2017, onde ele entrou na prefeitura para os licenciamentos municipais em 2021 e ele só foi liberado em 2025, então por aí a gente já entende o quão é moroso um projeto como esse para ele poder ser lançado. E hoje em dia é muito difícil. Uma área fica tanto tempo à espera de um projeto. Por isso que eu digo que é um empreendimento que quem tiver a oportunidade de vir morar num lugar como esse, ele vai ser muito exclusivo, ele vai ser único, porque um próximo empreendimento como esse demandaria no mínimo 5 anos, se nós tivéssemos áreas adequadas para fazer um outro projeto, o que também não tem. Né? Como eu disse, pode-se ter em bairros, mas nunca no centro da cidade como é o Singular. Então, a expectativa da cidade está muito alta. A gente tomou o cuidado, inclusive, de honrar essas pessoas da cidade. Tanto que antes do lançamento oficial desse condomínio, do projeto do Singular para o mercado, nós cuidamos em fazer um evento para as pessoas da cidade. Não necessariamente pessoas que vão comprar ou morar, mas pessoas que fazem parte da história e que fizeram parte, inclusive, da história deste terreno. Viveram ali parte da sua infância, têm amor por aquele lugar.
Então, a VKR tomou esse cuidado, tomou o cuidado de honrar essas pessoas antes mesmo de trazer esse projeto para comercialização. E a gente está muito feliz com isso. Eu acho que é um projeto que vai ser muito abençoado. A gente entende que vai ser um projeto que vai trazer oportunidades para muitas pessoas e ele tende a mudar o cenário de Araucária. Porque a Araucária, além de ele ter uma demanda reprimida, né, por um produto, um projeto como esse, que a gente nem considera um produto, porque realmente ele é um projeto de vida. Um projeto como esse, a gente entende que a cidade ela começa a mudar o olhar para novos projetos. As pessoas começam a entender que a Araucária ela tem um potencial gigante. Além da economia interna, moradores tradicionais, comércio e serviços dentro da cidade, nós temos indústrias aqui, uma potência industrial. E essa potência industrial também pode vir a olhar para dentro do mercado imobiliário de Araucária como moradia, não só como trabalho. E é nisso que a VKR tem apostado. Os nossos últimos projetos, os últimos 2 anos, nós temos trabalhado intensamente nisso, em mudar esse cenário. O condomínio, o singular e residência, ele vem para chancelar essa nova fase. E eu acredito que isso vai ser realmente muito importante para o mercado imobiliário de Araucária, para o comércio de Araucária, para os serviços de Araucária, para o poder público, para todos. Então, é um projeto que vai agregar muito para toda a cidade. Nessa linha, então, queria a sua visão comercial, pensando em valorização mesmo. Como que você vê a valorização de hoje do projeto, que é o lançamento dele, para quando ele tiver na data de entrega, por exemplo, que as pessoas poderão começar a construir, e até depois nessas perspectivas assim de marcos? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Bom, a experiência que nós temos de mercado imobiliário é sabido que um projeto, quando ele é lançado, ele normalmente tende a ter valorizações expressivas ao longo do processo de construção até a entrega. Um projeto como o Singulare, ele é totalmente fora da curva. A expectativa, inclusive, de análises de mercado que foi feito por empresas terceirizadas contratadas pela VKR, porque na realidade é uma dúvida, né, do próprio mercado, das pessoas que às vezes têm intenção de compra para investimento e não para moradia. Isso é muito comum. A projeção desse empreendimento é muito acima da curva. Uma, pelo fato de que ele realmente é o único empreendimento. Então, ele não tem base competitiva, ele não tem referência no mercado. Então, quem conseguir comprar esse empreendimento, um terreno num condomínio como esse, completo, numa localização como essa, pensado com cuidado, na segurança, ele vai usufruir de uma valorização, de uma potencialização que não tem como a gente medir. Porém, dá para a gente saber que esse projeto ele tem uma expectativa de valorização do lançamento mínimo, do lançamento até a entrega, na base de 60% a 65%. E nós estamos falando de 24 meses. Então, é muito claro para todo mundo no mercado e a gente enxerga isso não sob o nosso olhar de quem criou um projeto e criou uma expectativa, mas sobre o olhar do que o mercado está trazendo. Os nossos parceiros do mercado, eles têm trazido para a gente uma ansiedade fora do comum, porque eles sabem que é uma demanda reprimida. Eles sabem que quem comprar um terreno neste condomínio, quem comprar vai ter valorização e quem não comprar talvez não compre mais, né? Então, isso é a lei da oferta e da procura. Se eu não tenho oferta, a demanda, a procura é muito maior. Então, a valorização tende a ser maior. Isso é regra de mercado. Então, um produto, um projeto, um empreendimento como esse, não terá outro. E quando não tem, a tendência é que ele tenha realmente um olhar do mercado diferente.
Tá? Então, a valorização, eu diria para você que é na ordem mínima de 60%. E você falou em 24 meses, né? Normalmente a gente vê no mercado projetos com um tempo muito maior, né, para conclusão e possibilidade de construção e, por consequência, a valorização, né? Então, ele é um tempo curto ali também, né, para a pessoa começar a ter os retornos, se você pensar em mercado no geral. Sim, no mercado imobiliário, sim. Os projetos, a maioria dos projetos do mercado imobiliário, eles demandam aí 5 anos, 6 anos, 7 anos. Um empreendimento como esse, trabalhando-se em 24 meses, é um tempo curto. Então, isso traz para o investidor, para quem acreditar no empreendimento e comprar a ideia do projeto, ter um retorno muito mais rápido. Para as famílias que sonham em morar num lugar como esse, idealizam um projeto como esse, também é um tempo muito curto para você colocar esse objetivo em prática. E principalmente se você olhar, o investimento que um projeto desse requer da incorporadora é altíssimo. Então, são muitos poucos incorporadores, construtores que conseguem fazer um projeto como esse num prazo tão curto, né? Executar num prazo tão curto um projeto como esse para entregar para essas famílias ou para esses investidores. Então, ele tem tudo para ser um sucesso. A gente acredita, eu acho que o mercado realmente acreditou nesse projeto, entendeu a necessidade, sentiu a necessidade, porque os parceiros têm conversado com o mercado também. Nós viemos conversando com o mercado há 7 anos, 8 anos, né? Mas os parceiros têm feito isso ao longo dos últimos 2 meses e isso tem criado uma expectativa realmente muito positiva. Então, com certeza, o Singulare vai ser um sucesso. A gente tem certeza disso. Não existe dúvidas com esse projeto. Legal. E voltando um pouco para o condomínio em si, um dos pilares ali que eu acho que a gente podia explorar ainda mais é a parte de infraestrutura, né? Uhum. O que você pode me dizer de diferencial de infraestrutura, pensando em todo, tanto na parte de área comum quanto a estrutura do condomínio? Tá. Bom, um dos pontos que eu considero mais importantes, que como eu falei, a estrutura tu constrói, mas a vegetação robusta que você tem no entorno deste condomínio, esse é o primeiro ponto atraente desse projeto. Onde você mora, você não tem vizinhanças externas, a tua única vizinhança externa é a vista para a área verde e a vista para outros lados da cidade. Então, o entorno dele já é um ponto positivo. Mas falando de infraestrutura construtiva, né, que a gente pode executar, nós temos ainda o Jardim das Águas, que é na entrada do condomínio, que ele traz todo esse glamour, né, da integração da área verde com a água. Nós temos o Boulevard, que é uma praça central. Nós temos o complexo de lazer com uma infraestrutura completa que entrega tudo que um condomínio de alto padrão de Curitiba e de outras regiões tem investido. Então, se você pensar, nós temos ali uma piscina grande, piscina infantil, academia completa, toda uma infraestrutura de um lounge para atender a piscina, nós temos salão de festas, brinquedoteca, um poker bar com mesa de pôquer, sinuca, um rooftop lindo. Então, nós temos áreas que permite que você utilize o condomínio sem precisar sair dali para nada, praticamente nada. Além disso, a gente tem as áreas de esporte, que nós temos a quadra poliesportiva, a quadra de esporte de areia, quiosques com churrasqueira para atender cada espaço desse. Então, o que isso te proporciona? Uma qualidade de vida que é totalmente imensurável, né? Fora ainda daquilo que eu friso que para mim ele é o mais importante, liberdade. Liberdade de você poder deixar o seu filho brincar, fazer amizades, criar conexões, criar relacionamentos. Isso eu acho que é o ponto mais atraente de um projeto como esse.
Então, as áreas de lazer, elas também se voltam para essas possibilidades de você poder brincar, playground integrado com área verde, um pet que você pode ter um animal. O fato de você já morar numa casa com espaços, porque você tem terrenos privativos, você pode ter animais em casa com segurança, com liberdade. Então, tudo isso somado, ele traz uma realidade que hoje a Araucária não tem. É muito comum você ver isso em Curitiba, tanto que é uma tendência fortíssima do mercado, mas com uma diferença. Curitiba hoje, os condomínios eles estão indo para os bairros limítrofes, porque demanda a necessidade de áreas grandes, né? Para você proporcionar a parte ou algo como o que nós estamos proporcionando aqui, você precisa ir para bairros fora dos grandes centros. A Araucária, nós estamos fazendo isso no centro da cidade. E com um diferencial onde o custo de um investimento, de um empreendimento como esse é o mesmo. Implantar um condomínio como esse em Araucária e o mesmo condomínio em Curitiba, ele tem o mesmo custo. Porém, em Araucária você ainda tem um valor de metro quadrado imensamente menor do que o de Curitiba. E isso ainda não foi muito explorado, mas assim que o Singular for lançado, as pessoas vão começar a ter essa percepção. Então, imaginamos que isso vai trazer mais valorização ainda para quem tiver a oportunidade de comprar um terreno dentro do Singular Residência. E tem um ponto também muito interessante, que é uma característica, né, do projeto, que a iluminação ela vai ser subterrânea, né? Como que na prática você enxerga isso como diferencial? Isso é outro ponto importantíssimo na infraestrutura do condomínio. Nós temos no condomínio várias características que levam ele a um altíssimo padrão. A energia subterrânea é a principal delas. Porque a energia subterrânea, o custo de implantação num condomínio desse de energia subterrânea é muito superior às implantadas em via aérea, né? Porém, o condomínio, quando você traz para uma energia toda subterrânea, você traz a possibilidade de você ter uma vegetação, um cenário limpo, onde nós temos uma vegetação que já é maravilhosa. Quando a gente não tem nenhum tipo de interferência externa nessa visão, você traz um outro patamar esse projeto, além da manutenção, né? Porque para o condomínio isso é muito importante. Fiação aérea, ela exige manutenção, principalmente em regiões como um condomínio que tem tanta área verde, que tem árvores, que tem vegetação no entorno. Quando ela vem para o subterrâneo, ela não tem nenhum tipo de interferência. Então, além de você ter um cenário mais limpo, uma vista mais bonita, né, a característica do condomínio ele passa a ter um outro apelo, você também tem a manutenção dessas áreas. Então, a energia subterrânea realmente ela vem para trazer o projeto para um patamar de altíssimo padrão. E eu digo com toda a propriedade, com toda a segurança. Mesmo condomínios de alto padrão em Curitiba, não são todos que investem em energia subterrânea, por conta do custo desse projeto. Mas a VKR, ela simplesmente colocou isso como um critério para trazer o Singular para um padrão diferenciado do mercado. Então, nós não medimos esforços para investir nisso e esse é um dos principais pontos característicos da infraestrutura de alto padrão do condomínio. Tá, agora eu ia falar uma pergunta para você e você me responde o que vem na cabeça rápido, bem simples. Numa palavra ou numa frase? Numa palavra ou numa frase. Para você, o Singular é? Joia rara. Um diferencial que fala por si. Localização. A característica que mais encanta no empreendimento. Natureza exuberante. O que esse terreno representa hoje? Uma mudança. Mudança do mercado, novo ciclo.
qual é a principal força do Singular? Qualidade de vida. Qual é a sensação que você quer que o morador tenha ao entrar no condomínio? Memórias. Memórias. E o que você mais ama nesse projeto? Tudo. Tudo. Não poderia escolher uma característica. Esse projeto ele é muito importante, muito significativo e foi construído com muito cuidado e muito amor. Então é um presente. E é um presente para a cidade, é um presente para nós, a VKR, e vai ser um presente para todas essas famílias que lá vão morar. Lindo. E agora, para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está conhecendo o empreendimento agora, sobre o empreendimento, ou o que você quer que eles sintam, pode ser livre. Bom, uma mensagem. Primeiro, não deixem de vir conhecer. É um projeto que merece ser visto. Independente de compra, merece ser visto. E para quem tiver a oportunidade de morar, comprar e morar num lugar como esse, que crie memórias, crie novas histórias e que se permitam viver uma fase e um momento diferente nas suas vidas. Maravilha, é isso. Obrigada, Dani.